Hoje chegamos, irmãos, à conclusão da oração do Senhor. Nós vamos abrir a palavra de Deus. No Evangelho que temos estudado tem sido o livro da nossa série à noite, Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo de número 9 até o versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13, Reino, Poder e Glória é o tema da mensagem desta noite. Reino, Poder e Glória. Na realidade, esta é a conclusão da oração do Senhor. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura da oração que Jesus nos ensinou, versículos de 9 a 13, e depois então nós daremos sequência e concluiremos o estudo sobre a oração dominical. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A conclusão da oração do Senhor, ela então coloca mais uma vez, ou dirige mais uma vez, os olhos do crente, daquele que, por Cristo, pode se apropriar desta oração. E tomando esta conclusão, assim como iniciou esta oração, ele volta os seus olhos novamente para os céus e, após fazer as petições mencionadas, as 6 petições, moldar a sua oração segundo o ensino de Cristo, ele pode concluir: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E com uma afirmação de fé, baseada na fidelidade da palavra e da promessa de Deus, ele pode concluir dizendo amém. A conclusão da oração do Senhor, ela tem sido extraída de muitas Bíblias modernas. Se vocês olharem muito bem para a Bíblia de vocês, vão perceber que justamente a conclusão da oração ela está em colchetes. Por quê? Porque alguns sábios do nosso tempo passaram a considerar que esta conclusão ela não existiu na oração original ensinada por Jesus. O fato é que até mesmo o primeiro catecismo cristão, mencionado já hoje na mensagem da manhã, o catecismo chamado de Didaquê, ou da Didascalia dos Apóstolos, menciona a oração do Senhor e apresenta a sua conclusão: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A realidade, irmãos, é que nós não temos como extrair uma conclusão tão gloriosa e tão cheia de significado e dizer agora que ela não faz parte das Escrituras, porque quem somos nós para retirar, extrair ou acrescentar algo à palavra de Deus? Caso façamos isso, a Escritura nos diz: seremos malditos, insensatos e loucos. Nós não podemos fazer isso. Mas apenas para afirmar e deixar os irmãos muito confiantes e confortados, a conclusão da oração do Senhor é a conclusão da oração ensinada por Jesus. Se não fosse assim, as melhores e principais traduções da Bíblia não conteriam e não apresentariam este fechamento tão glorioso de uma oração tão extraordinária, de um modelo dado pelo Senhor Jesus à petição ou respondendo o pedido dos seus discípulos. Ensina-nos, Senhor, a orar como convém. Ensina-nos, Senhor, a orar corretamente. O que é que nós podemos aprender? E este é o nosso objeto de estudo, meditação para a mensagem desta noite. O que é que nós podemos aprender com a conclusão da oração do Senhor? A conclusão ela é simples e ela tem uma divisão muito clara. Agora, quando nós analisamos o conteúdo do que ela nos ensina, do que ela apresenta para nós podemos aqui trazer uma divisão que vai nos ajudar
e para você que tem acompanhado e anotado também facilitar para você meditar e depois refletir naquilo que nós vamos aprender nesta noite. O que é que nós aprendemos com esta conclusão? O que é que o Senhor nos ensina quando concluímos esta oração e fazemos isto ou dizemos aquilo que Jesus nos mandou dizer? Primeiro, que devemos confiar somente em Deus. Quando eu oro e reconheço em minhas orações que não posso fazer coisa alguma, que não posso me aproximar do trono da graça de Deus, que não tenho acesso ao Senhor senão pela mediação de Jesus Cristo, e por isso eu reconheço que Ele é o meu Senhor, aprendo com o meu Senhor Jesus que com esta conclusão eu devo confiar somente em Deus. É o que Jesus nos ensina aqui. Nós devemos orar com humildade. E a humildade, ela é contrária à prepotente oração dos nossos dias. Em muitos círculos ou arraiais evangélicos, ou ditos evangélicos, que decretam, que exigem, que não aceitam, que determinam, são contrários ao que Jesus nos ensinou, que a nossa oração deve ser humilde, que nós devemos voltar os nossos olhos ao Senhor em adoração, e quando nós fazemos isso, concentrando os nossos pensamentos, o nosso coração, nós revelamos profunda confiança em Deus. Há uma passagem que ilustra este primeiro argumento, ou primeiro ponto aqui que apresento para vocês, meus queridos irmãos e irmãs, nesta noite, que diz respeito ao conteúdo da oração de um servo de Deus. O conteúdo da oração de um profeta, do profeta Daniel, é a este homem que eu me refiro. Marquem Mateus capítulo 6 e examinem comigo Daniel 9. Vamos para lá. Daniel capítulo 9, Antigo Testamento. Por favor, compartilhe a sua Bíblia com quem nos visita e não tem a palavra, e também ajude, auxilie aqueles que ainda estão aprendendo a manusear a Bíblia, para que todos encontrem e leiam a Escritura Sagrada. Então, Daniel capítulo 9, notem comigo, há uma oração de Daniel, no capítulo 9, de confissão de pecados, quando ele, lendo a Escritura, versículo 2 nos diz isso, ele entendeu pelos livros, em específico no livro do profeta Jeremias, aquilo que iria acontecer ou aquilo que ocorreria com o povo durante este período de exílio. Ele entende que os 70 anos seria o tempo em que o povo permaneceria cativo, escravo em Babilônia. Então, quando ele reconhece, ele entende, o Espírito Santo de Deus o ilumina e o leva a reconhecer que tudo aquilo que o povo estava sofrendo era fruto de seus próprios pecados ou resultado daquilo que o povo semeou. Daniel, então, ele prorrompe, ele faz uma oração cheia de conteúdo, de conhecimento, de comunhão que ele tinha com Deus, e com isso nós podemos aprender que a oração do crente, embora seja simples, objetiva, direta, ela sempre revela o conteúdo da sua fé, da sua crença, do seu conhecimento de Deus, na palavra. E no desenrolar da oração, capítulo 9, nós chegamos aos versículos que eu gostaria de ler com vocês, já no final, versículos 18 e 19. Vejam lá comigo, observem comigo aí em suas Bíblias. Versículos 18 e 19. Notem como a oração do crente deve revelar confiança, esperança, certeza, convicção somente em Deus. Versículos 18 e 19, vamos ler juntos. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu,
porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Em outras palavras, irmãos, o que Jesus nos ensinou não está fora do ensino da Escritura, da Bíblia, que ele tinha em mãos, a sua própria palavra, a palavra do Verbo, que sempre ensinou o cristão a viver uma vida de confiança somente em Deus. E não há nada, não há meio de graça que revele maior confiança da parte do crente para com o Pai Celestial do que a oração. Olhem a conclusão da oração feita pelo profeta Daniel e reflitam e percebam se vocês não vão ter a mesma conclusão que tenho ou que tive ao ler esta passagem. Ele disse: inclina, ó Deus, meus ouvidos e ouve. Ele se dirige a Deus. Abre os olhos e olha para a nossa ruína, para a cidade que é chamada pelo teu nome. A cidade de Jerusalém estava aos cacos, destruída. Só os velhos lá ficaram mendigando. Por que Daniel fez esta argumentação, ou por que ele falou deste jeito em sua oração? Vejam a continuação do versículo 18. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, ou seja, diante de ti, em tua presença, confiados em nós mesmos, fiados ou apoiados em nossas justiças. De certo ele leu e viu aquilo que a própria Escritura lhe revelou, que a justiça humana diante de Deus é como trapos imundos, sujos. Mas ele disse: eu estou suplicando, ó Senhor, estas coisas, fiado em tuas muitas misericórdias. E aí ele conclui dizendo: ó Senhor, ouve, perdoa, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo. Veja como ele revela confiança em Deus. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então Jesus nos ensinou a, com toda a confiança, orarmos a Ele, ou orarmos ao Pai Celestial, tendo plena certeza de que, se colocarmos a nossa confiança, o nosso coração em Deus, dependendo somente dEle, as nossas orações serão atendidas. Mas voltemos para Mateus capítulo 6 e vamos prosseguir. Nós aprendemos que devemos confiar somente em Deus, mas em segundo lugar, aprendemos também com esta conclusão, a oração do Senhor, que devemos louvar ao Senhor com nossas orações, atribuindo-lhe o reino, o poder e a glória. Lembrem comigo a oração que Davi, servo do Senhor, rei e profeta de Israel, ele fez quando dedicou o templo. E ele está registrado lá em primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículos 11 a 13. Tua, ó Senhor, é a grandeza e o poder, o reino e a glória. Tu dominas sobre tudo e a tudo concedes força, dá força. A oração então nos ensina que nós devemos orar porque teu é o reino, porque teu é o poder e porque tua é a glória, porque assim devemos fazer as nossas petições, louvando ao Senhor com nossas orações e atribuindo somente a Ele tudo. Reflitam comigo. Quando nós olhamos para esta conclusão, quando nós tentamos entender a sua relação, a conclusão com aquilo que nós já aprendemos, vejam se nós não somos dirigidos somente para este propósito, para este motivo, para esta finalidade. Por exemplo, porque teu é o reino, santificado seja o teu nome. Porque teu é o reino, venha o teu reino. Porque teu é o reino, me leva a crer e a confiar que o direito soberano do meu Senhor como rei é que o seu nome seja honrado entre os homens, e por isso eu oro, santificado seja o teu nome, porque teu é o reino. Se eu entendo que é justo que a autoridade do meu Senhor, a autoridade divina dele, seja reconhecida com reverência sobre os corações e sobre as vidas, eu oro, venha o teu reino, porque teu é o reino.
se eu reconheço que a vontade do meu Senhor é sobre tudo e todos, se eu entendo que devo orar para que a vontade de Deus seja obedecida por nós, eu oro porque teu é o reino, seja feita a tua vontade. Se eu entendo que o meu Senhor é aquele que provê para os seus pequeninos tudo quanto necessitam, eu concluo a minha oração dizendo: porque teu é o reino, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Se eu percebo que o meu rei, e em seu reino, governando soberanamente, é o único que tem poder para perdoar as nossas dívidas, porque teu é o reino, eu concluo e rogo: perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quando eu reconheço que só o meu Senhor tem o poder de vencer, de subjugar, de triunfar, como lemos no Salmo 45, os seus e os nossos inimigos, porque teu é o reino, eu posso orar: não permitas que caiamos em tentação, mas livra-nos do mal, porque eu sei que o meu Senhor é o único que pode me livrar dos terríveis inimigos da minha alma, o mundo, a carne e o diabo. Nós reconhecemos, irmãos, e percebemos que porque o reino pertence ao Senhor, eu tenho como relacionar todas as petições que Cristo me ensinou, pelas quais eu devo modelar, organizar as minhas orações, e muito mais do que isso, eu reconheço não só o direito que o Pai Celestial tem de atender as nossas petições, as minhas orações, as suas orações, mas porque Ele também tem todo o poder que lhe foi dado sobre o céu e a terra para fazer todas as coisas. Eu reconheço que tudo pertence a Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que governa, Ele é aquele que tem todo o poder sobre o universo inteiro. Não é isto que o Salmo 24 nos ensina? Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ele reina soberana e poderosamente sobre o universo inteiro. Ele cuida e governa com sabedoria e sustenta poderosamente tudo o que contém no universo. Mas muito mais do que isso, meus irmãos, o seu poder vai além do que nós podemos imaginar. Ele reside, Ele está dentro de tudo e de todos. Quando nós olhamos as páginas das Escrituras, nós podemos perceber um pouco aquilo que o Senhor Jesus Cristo Ele nos ensinou com esta conclusão. Aí no Evangelho de Mateus mesmo, vejam comigo o capítulo 10 e olhemos ou observemos outra ilustração. A outra ilustração que nós vamos perceber aqui, ou nós vamos notar, e que diz que devemos com a nossa oração reconhecer o poder do nosso Senhor sobre o universo inteiro, sobre tudo o que nele contém, mas inclusive o seu poder que reside dentro de tudo. Nós chegamos em Mateus capítulo 10, versículo 24. Mateus 10, versículo 24. A partir do versículo 24, eu peço a atenção dos irmãos para a leitura da palavra de Deus. Diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Quanto poder, quanto poder! Não se vendem 2 pardais por um asse? Em outra linguagem, não se vende 2 pardais tão baratinho? E nenhum deles cairá em terra sem um consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois,
bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Você já parou para pensar, para imaginar, porque mensurar é impossível, a grandeza, o tamanho, a imensidão do poder de Deus? Questões espirituais e eternas, céu e inferno, poderosamente são guardadas e estão seguras em suas mãos. Situações mínimas e cotidianas da vida também não fogem ao seu controle. De modo que, dentro de tudo reside o poder do nosso Senhor, e Jesus quis nos ensinar isto, irmãos, quando oramos, quando nos aproximamos confiantemente de Deus, precisamos ter esta consciência: eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso. Quando eu luto contra os meus próprios pecados, quando eu procuro glorificá-lo e gozá-lo nesta vida, preciso ter consciência da dimensão, da grandeza, da glória, do poder de Deus, porque reveladas nas Escrituras Sagradas. No sol para brilhar está o poder de Deus. Os homens estão dizendo: o sol vai viver tanto tempo, o sol vai morrer daqui a alguns anos. Nada disso fugirá da glória e do poder de Deus. O meteoro que assustou o mundo é apenas uma centelha daquilo que será o dia da volta de Jesus Cristo, do retorno do poderoso Rei. O poder de Deus está nos ventos para soprar, de forma que quando o Senhor Jesus disse naquele barco em meio ao mar revolto: cala-te, emudece, tudo parou. Nos rios para fluir, ou vocês acreditam que são estas barreiras que não permitem que o mar invada Aracaju? Nas plantas para crescer, é Ele que dá a vida. E estas câmeras tão potentes e que filmam com tanta qualidade, quando nós assistimos os documentários, apenas mostram um pouco daquilo que Deus faz todos os dias e fez por todos os tempos e continua a fazê-lo. Quando sustenta, dá vida, diz a hora que chega a morte e o fim. Nos cabelos quando ficam brancos ou caem. Muitos estão preocupados com pintar cabelo, com colocar cabelo, com cabelo que cai. Deus, em sua sabedoria na palavra, Ele já disse que um dia os cabelos ficariam brancos, um dia eles iriam cair. Nada contra quem pinta cabelo, mas você não pode esconder. Você pinta, tem que pintar de novo. Você pinta, volta a pintar. Se cai o cabelo, você não consegue resolver, pode usar toda a mágica. Quando Deus diz que cai, cai. Ou caducou a palavra de Deus? Eu penso que não. No rosto que envelhece. Alguns diziam ou comentavam no Facebook que eu havia melhorado. Eu acho que eu piorei com o passar do tempo. O rosto envelhece. Chega o tempo que as rugas vêm, que sentimos o peso da idade. A sustentação, conquanto sejamos saudáveis, conquanto cuidemos da saúde, da alimentação, do comer, do beber, do praticar esportes, não foge do controle do poder de Deus. Não estou dizendo aqui que você vai sair e comer o que você quiser. Você precisa continuar observando as ordens do seu médico. Mas não se esqueça que muitos grandes e bons atletas caem, morrem. E por que morreram? Cientificamente muitas explicações são dadas, mas no final de tudo, o poder que reside nele, o poder que sustenta, o poder que dá vida, um dia o Senhor chama e vai embora. Não tem jeito. O rosto envelhece.
Para que plástica? Vai esconder, vai esticar, vai puxar e não vai adiantar. Envelhecemos. É a realidade. O poder de Deus está dentro de tudo, está dentro na madre quando se fecha. É Deus quem dá, é Deus quem abençoa, quem faz a mulher fértil, ou permite que ela continue estéril, que o homem gere filhos, que o homem não gere filhos. O poder de Deus está sobre tudo, e seríamos muito mais humildes, irmãos, e faríamos esta oração com muito mais humildade. Assim como Daniel fez: Senhor, olha, ouve, vê, age, atende. Se nós aprendêssemos com a conclusão do Senhor: pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Mas o que fazemos muitas vezes? Tentamos dar o nosso jeito. Nós queremos resolver o problema do nosso jeito. Nós queremos acreditar ou pensamos que sabemos o que estamos fazendo. Mas a Escritura nos diz que nas coisas mínimas e nas coisas muito mais sérias, graves e importantes, o poder do Senhor é exercido. E o que eu vou dizer para vocês, meus irmãos e irmãs, é importante e deve ser objeto da sua atenção. O poder de Deus, ele reside e ele é exercido até sobre as forças das trevas. Deus dirige poderosamente e sustenta todas as coisas, e os infernos não fogem do controle do Senhor nem seus demônios. Eles são culpados de usarem mal o poder que têm. Mas se todo esse poder não fosse seu, não haveria razão ou sentido de orarmos assim. Se todo este poder não fosse seu, como Deus seria capaz de governar todas as coisas para o nosso bem? Na verdade, na realidade, nós é que somos homens de pequena fé. Teimamos em confiar naquele que está no barco. Teimamos em confiar naquele que revela o seu poder em meio à nossa fraqueza. Teimamos em contemplar como todas as virtudes do nosso Deus maravilhoso são refletidas na criação, são refletidas também na história da nossa salvação. Olhem para vocês. Façam rapidamente uma recapitulação de suas próprias vidas. Olhem para vocês antes de Cristo. Reflitam e pensem como vocês viviam antes e como vocês vivem hoje conhecendo a Cristo. Somente assim nós podemos contemplar o que Deus fez e o que Deus recriou em nós, nos fazendo novas criaturas. O caminho certamente não foi fácil. Ele pode ter nos moldado de maneira tal que nos deixou marcas profundas. Mas este reflexo de seu poder na criação e redenção de seu povo, nos filhos deste Pai Celestial, deveriam levá-los a ficarem profundamente impressionados com o seu poder, com a sua sabedoria, com a sua bondade. Meus irmãos, na realidade, quando nós nos reunimos para adorar a Cristo, quando nós nos reunimos e juntos como povo de Deus rendemos louvores ao Senhor, jamais poderíamos ou deveríamos perder o foco de que Ele é o Deus Todo-Poderoso, de que o reino pertence a Ele e que nós fazemos parte deste reino. De modo que a conclusão, ela é inevitável. Se eu percebo, reflito o poder, o reino, a força, a bondade e a misericórdia do meu Senhor, a sua graça revelada em Cristo, eu não posso dizer outra coisa senão a Ele seja toda a glória. É assim que o Senhor conclui: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quando nós olhamos a doxologia de Paulo em Romanos 11, percebam como Paulo está em perfeita sintonia com a oração do Senhor. Vamos para Romanos 11, versículos de 33 a 36. Vejam só. Romanos 11, de 33 a 36.
Paulo vem descrevendo a situação do homem sem Deus, o resultado do pecado. Ele continua o seu trabalho, a sua escrita, e ele então nos conduz a Cristo, mostra o maravilhoso plano de Deus para resgatar o seu povo, prover salvação para o seu povo em Cristo Jesus. E quando passamos por vários capítulos, os capítulos anteriores a esta passagem, nós nos deparamos aqui em Romanos 11, 33 e 36, com um momento em que Paulo para, e foi um homem de profunda comunhão com o Senhor, e parando aqui, justamente aqui, vindo ou tratando anteriormente do desígnio maravilhoso de Deus, da soberania gloriosa de Deus, de como todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Onde é que ele chega? Ele chega em Romanos 11, 33 a 36, e o que é que ele diz? Inspirado pelo Senhor, é o que nós vamos ler juntos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A ele seja toda a glória. Por isso que uma doutrina fundamental das Escrituras é a glória somente a Deus. E o testemunho e certeza de que quando nós fazemos as nossas orações, reconhecendo a profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus, de como os seus juízos são insondáveis, inescrutáveis os seus caminhos, e percebemos como a mente do Senhor planejou tudo isso para o seu povo, nós oramos com fé e com confiança, e podemos então dizer assim como o Senhor nos ensinou conclusivamente: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Por que encerramos nossas orações com amém? Talvez você já se perguntou. Amém é uma palavra herdada dos judeus, é uma palavra de origem hebraica que quer dizer em verdade. Assim seja. Quando o Senhor repetidas vezes solenemente ensinou algo importante, disse em verdade vos digo que, ele começou dizendo amém e amém. Por que encerramos nossas orações com amém? E por que devemos entender a importância desta palavra que tem sido tão desgastada em nossos dias? Muitos crentes, verdadeiras metralhadoras de chavões evangélicos, falam tanto glória a Deus, aleluia, amém, que não sabem nem o que estão dizendo. Mas o amém manifesta o desejo sincero e real e a confiança de que Deus ouvirá e responderá às nossas petições. Por isso o amém, ele nunca deve ser indutivo. Eu não devo induzir vocês a dizerem amém, porque o amém revela uma certeza, uma convicção. E quando um homem ora na congregação, quando um pai rende graças ao Senhor pelo pão de cada dia, quando um jovem lutando em oração em seu quarto pede ao Senhor que o livre do mal, quando uma mãe piedosa reúne os seus filhos, ensina as Escrituras e ora ao Senhor com eles e por eles, quando o povo de Deus diz amém, está revelando a certeza, a convicção de que em verdade o seu desejo sincero e real e a confiança que ele tem é de que Deus ouvirá e responderá às petições de seu povo. Irmãos, notem como é diferente a teologia bíblica a respeito da oração e como nós aprendemos com Jesus a respeito disto de uma maneira muito simples. Eu posso até estar confundindo alguma coisa e a minha oração é que vocês estejam entendendo muito bem. Mas como é simples, como é direto e como é totalmente diferente
da superstição religiosa que nós vemos em nossos dias. Copo de água em cima de rádio. Oração e o amém do pastor, e depois o pessoal toma aquela água, pensando que o poder foi transferido para aquela composição que é apenas H2O. O amém, irmãos, revela muito mais do que uma palavra supersticiosa e desgastada e distorcida, pronunciada de forma vazia por muitos em nossos dias. É uma palavra tão bonita, bíblica. No Novo Testamento ocorre pelo menos 150 vezes. Veja a sua importância. E todas as vezes que nós olhamos, nós aprendemos que devemos encerrar as nossas orações assim, como Jesus nos ensinou, com forte, convicto e confiante amém, porque nós cremos que Deus irá responder às nossas orações. Nem sempre serão respondidas como nós queremos, mas Ele irá responder às nossas orações. Nem sempre será com um sim que nós queremos ou não que nós desejamos, mas Ele, de maneira sábia, poderosa, verdadeira, responderá às nossas orações. Eu devo encerrar minhas orações com amém, porque somente Deus pode nos socorrer, por isso devemos orar assim, porque somente Deus possui soberania eterna, porque dele é o reino, porque só Deus possui a onipotência ou todo o poder, como acabamos de cantar, que foi dado sobre os céus e a terra para o Cristo, o rei regente do seu grande reino e da sua grande cidade, porque dele é o poder, porque somente Deus possui a excelência gloriosa, a Ele pertence toda a glória, e glória implica em honra, que devemos somente a Ele, grandeza que somente Ele possui, o louvor que é dele por todos os séculos. Por isso nós dizemos o amém. Finalmente, devemos encerrar nossas orações com amém, porque o amém no final da nossa oração é como uma assinatura final da nossa carta, da carta que nós escrevemos para Deus. Todas as nossas orações são como cartas que endereçamos para o Senhor. Quando juntos nós lamentamos, clamamos, suplicamos, louvamos, atribuímos a Ele toda a majestade e poder. Nossas orações são como cartas que escrevemos para o Senhor, confiados em seus propósitos, em sua santa palavra, e nós dizemos amém. Dizemos amém, em verdade dizemos isso. Demonstramos assim reverência ao Senhor de toda a terra. Demonstramos assim um profundo respeito àquele que em meio à rebelião dos homens continua afirmando, e eis o ministério da igreja, seu povo, quando prega a palavra, que o reino, o poder e a glória pertencem somente a Ele, e Ele não dará a nenhum outro. Nós aprendemos e concluímos com aquilo que o Senhor Jesus nos revelou no último livro da Bíblia, o Apocalipse. Vamos para lá, capítulo 22, quando ele conclui a mensagem que foi dada para o apóstolo João. E João então escreve tudo o que o Senhor lhe mandou dizer. A partir do capítulo 22, eu peço aos irmãos atenção para a leitura deste capítulo final. Com ele nós concluiremos a mensagem desta noite. Capítulo 22 diz: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite,
Nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista ao direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça da água da vida. Que exposição gloriosa do Evangelho nós temos aqui, meus irmãos e irmãs. Percebam que, em conjunto, tudo aquilo que é necessário para a nossa crença e fé no Senhor, que é detentor de todo o poder, reino e glória, concluem as páginas da Bíblia neste maravilhoso capítulo. E como ele se encerra, ele fala sobre juízo e salvação, fala sobre céu e inferno, fala sobre um reino que nos aguarda. E tudo aquilo que nós ouvimos, como é que nós devemos então dizer e concluir responsiva e afirmativamente? Versículos 18 a 20, vamos ler juntos agora. Eu, todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. E o que mais? Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. É assim que a Bíblia se encerra. É assim que todas as vezes que orarmos ao Senhor e em aprendizado aos pés de Cristo, estivermos dirigindo os nossos pensamentos em orações e escrevendo as nossas cartas a Deus, devemos afirmativamente dizer: em verdade, é fiel, Senhor, tudo o que estás dizendo. E a Escritura não poderia se encerrar antes da impetração da bênção do Senhor Jesus para com o seu povo, sem mencionar a palavra que deve encerrar todas as nossas orações. Amém. Maranata, vem, Senhor Jesus. Meus irmãos e irmãs, é uma oração maravilhosa, é uma oração que nós devemos sempre lembrar. Não deve ser feita por nós de uma maneira vazia. Entendemos porque oramos ou fazemos a oração do Senhor, e muito mais do que isto, porque devemos confiar somente em Deus, porque devemos louvá-lo sempre com nossas orações, porque devemos encerrá-las sempre com um amém, porque dele é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Senhor, te louvamos.
Senhor, te glorificamos nesta noite, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor nos tem ensinado, e na escola da fé, com a Bíblia nas mãos, o Teu Santo Espírito nos tem confortado e nos conduzido aos ensinamentos de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E como Ele tratou deste assunto, deste tema, deste meio de graça que é a oração, de uma maneira tão especial. Concluímos hoje, ó Senhor, o estudo da oração dominical, da oração que Jesus nos ensinou. Rogamos, ó Senhor, que nos conduza sempre a elevarmos os nossos pensamentos a Ti, a apresentarmos como oferta as nossas orações, ao escrevermos através dos nossos lábios, dos nossos pensamentos, do nosso coração, estas cartas reverentes, devotas, cheias de confiança e fé, reconhecendo sempre que Teu é o reino, o poder e a glória, não somente hoje, mas para todo sempre. Que possamos, ó Deus, com convicção de alma, termos a certeza de que todas as vezes que encerramos a nossa oração, como Teu povo, e dizemos assim seja, em verdade, dizemos amém, nós temos a confiança depositada no Senhor e em Tuas santas promessas, de que o Senhor sempre responderá aquilo que pedimos. Aquilo que suplicarmos, o Senhor irá nos dar. Aquilo que buscarmos, nós iremos encontrar no Senhor, porque todo aquele que pede, recebe, encontra, aquele que busca, acha, aquele que suplica ao Senhor, sempre receberá de suas dadivosas mãos o necessário para uma vida de fé e uma vida de dependência santa no Senhor. Abençoa o Teu povo, desperta o Teu povo à oração sincera, confiante, que reconhece que o Senhor é o Deus de tudo e de todos, e que resides em nós, porque o Senhor mesmo fez habitação em nós por Teu Espírito, porque o Senhor mesmo nos transformou e nos deu uma nova vida, e em nós habita o Espírito de Cristo, porque nós devemos andar, não por vista, mas de fé em fé, confiados em Tuas santas promessas. Abre, Senhor, o coração, nesta noite, daqueles que ainda duvidam do Teu poder, que o poder do Teu Evangelho alcance estes corações, que o poder do Teu Evangelho transforme corações, que o poder do Teu Evangelho fortaleça e anime os Teus servos e servas que esperam no Senhor, que confiam no Senhor, que dependem do Senhor. Nós oramos assim, Senhor, profundamente agradecidos, porque não oramos fiados em nossa justiça própria, mas fiados nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Rei. É no nome dele que oramos. Amém.